Hoje, neste vídeo, a gente vai aprender como montar uma carteira diversificada, reduzindo o risco sistêmico sobre o retorno da sua carteira. Sou Miguel, do canal Investindo no Básico, e vamos aprender isso hoje, após a vinheta. Primeiramente, a gente tem que entender o que este gráfico significa. Então, quando a gente vai montar uma carteira de investimento, o que é uma carteira de investimento? Nada mais é do que você pegar seus ativos e montar uma proporção e alocar em porcentagens em classes de ativos, o que se chama asset location. Então, após você sentar e pegar em cima do seu capital, exemplo, você tem 100 mil reais e você quer fazer uma carteira de investimento, você pega os 100 mil reais e monta sua carteira de investimento através de escolha de classes de ativos. Você pega 100% do seu capital, bota 20% em renda fixa, atrelada à taxa Selic, outros 10% em renda fixa, pré-fixado, outros 20% em IPCA da renda fixa. E o restante você divide em renda variável, fundo imobiliário e ações. Isso é um exemplo de montagem de carteira e asset location. Mas hoje a gente vai descobrir a quantidade máxima de ativos que a gente pode escolher para reduzir o risco sobre a sua carteira. Quantos ativos a gente deve ter na nossa carteira para reduzir o risco sobre nossa carteira? O que ele está mostrando aí é que existe o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical é o risco total da carteira. Nós devemos entender o que é risco inicialmente. Então, quando você monta uma carteira, existe um risco sobre essa carteira. E risco é quando você tem um retorno esperado diferente do retorno real da sua carteira. Isso é chamado risco. Então, quando você vai montar uma carteira que você tem uma perspectiva de retorno de 8%, e com o tempo você vê que a carteira rendeu 12% ou 6%, ou seja, ela saiu da média, que a gente chama de padrão esperado para a sua carteira. Então, o risco é quando o retorno real é diferente do retorno esperado. O risco ele pode ser ruim, ou seja, quando a sua carteira rende menor do que o esperado, ou pode ser bom quando a sua carteira rende maior do que o esperado. Então, isso é que é risco. É quando o retorno real da sua carteira é diferente do seu retorno esperado. Então, nesse gráfico aí, no eixo vertical, existe o risco total, que nós chamamos de desvio padrão. Ou seja, que se desvia do padrão, do retorno esperado médio da sua carteira. E no eixo horizontal, existe um número de ações na sua carteira que vai reduzir esse risco. O risco total ele é dividido em dois. Esse risco total ele pode ser um risco não sistêmico, que é um risco associado ao ativo que você escolheu ou ao segmento do ativo que você escolheu, e o risco sistêmico, que é um risco que não tem nada a ver com o seu ativo que você botou na sua carteira. O risco sistêmico são riscos políticos, econômicos, que a gente não tem como se desvencilhar desse risco sistêmico, independente da quantidade de ativos que a gente vai escolher. O que a gente precisa saber é quantos ativos nós devemos escolher, a quantidade de ativos que nós devemos escolher para reduzir esse risco não sistêmico, que é a parte do gráfico acima, que está, né, entre essa seta vermelha aí. Essa seta vermelha é o risco não sistêmico. O risco não sistêmico, nós reduzimos ele ao mínimo quando a gente diversifica a nossa carteira. É chamado de risco diversificável. E o número de ativos que a gente escolhe, máximo, né, que a gente escolhe para reduzir ao mínimo o risco não sistêmico, são 15. São 15 ativos não correlacionados. O que são ativos não correlacionados? São ativos que não têm relação um com o outro. Por exemplo, se você escolhe Petrobras, a Petrobras tem um risco associado a aumento do petróleo. Quando o petróleo aumenta, o lucro da Petrobras ele aumenta.
Porém, existem empresas como empresas aéreas que se o petróleo aumenta, o custo da operação da aviação aumenta. Isso faz com que ela tenha que diminuir margens, tenha que diminuir lucro. Então, o risco do petróleo, quando o petróleo aumenta, é bom para a Petrobras, porque o lucro da Petrobras vai aumentar, porém é ruim para as empresas aéreas. Por quê? Porque o custo e as margens dessas empresas vão ser afetados. Então, essas duas empresas, a Petrobras e as empresas aéreas, elas têm uma correlação negativa. Então, quando a gente vai montar uma carteira e quer reduzir ao mínimo o risco não sistêmico, a gente vai escolher 15 ativos que tenham um índice de correlação diferente entre eles. E aí a gente consegue reduzir ao mínimo o risco não sistêmico. E para reduzir ao mínimo, nós temos que escolher 15 ativos não correlacionados. Acima de 15, o risco ficará o mesmo. Se você botar 20 ativos, 30 ativos, o risco não sistêmico ficará o mesmo. E aí você só vai ser afetado pelo risco sistêmico. E que é um risco que a gente não tem como diversificar. Você pode botar 50 empresas não correlacionadas, quando vem um risco sistêmico, vai afetar todas as 50 empresas que você escolheu. Ou seja, a diversificação só vai reduzir o risco não sistêmico, que é importante a gente colocar na nossa carteira essa quantidade de ativos, acima de 15, de ativos não correlacionados. Aí a gente vai reduzir esse risco ao mínimo e vai cair somente no risco sistêmico. E esse risco sistêmico tem uma forma de a gente lidar para também reduzir ele. Como é que a gente vai reduzir esse risco sistêmico? Como a gente falou anteriormente, o risco ele é o desvio do padrão, da média que você colocou como esperado da sua carteira. Como é que a gente vai reduzir essa oscilação, esse risco de mercado, que é a oscilação diferente da média? A gente vai reduzir esse risco sistêmico através do beta dos ativos que a gente vai escolher. O beta é a sensibilidade ao risco sistêmico. Existem empresas que têm uma sensibilidade muito grande, enquanto existem empresas que têm uma sensibilidade muito menor. O beta que a gente usa como referência é o Ibovespa, que é uma carteira teórica criada na Bolsa de Valores. Então, quando a gente pega o índice Ibovespa, ele tem um beta igual a 1. Tudo que tem o beta maior do que 1 significa que ele vai ser mais sensível a riscos sistêmicos e que vai oscilar mais do que o Ibovespa. E tudo que tem o beta menor do que 1, 0,8, 0,5, significa que ele vai oscilar menos com risco sistêmico, que vai ser afetado menos quando existir riscos sistêmicos. Exemplo, existem os bancos digitais que o beta deles era, se não me engano, perto de 2. Significa que eles iam oscilar 2 vezes mais do que o Ibovespa. Então, se o Ibovespa oscila 10% para cima ou 10% para baixo, esses bancos digitais eles vão oscilar muito mais do que o Ibovespa, vai oscilar 2 vezes mais do que o Ibovespa. Então, quando a gente vai fazer nossa carteira, que é o nosso asset location, você vai pegar e vai diversificar em renda fixa e renda não variável. A renda fixa também ela oscila com situações sistêmicas do mercado, situações de taxa de juros, situações fiscais. Então, não adianta você achar que vai comprar ativo de renda fixa e que sua carteira vai render de forma uniforme e linear. Não vai. A não ser que você compre somente poupança, e mesmo assim, a poupança ela rende muito menos do que a inflação. Você está perdendo dinheiro ali. Existem ativos de renda fixa que rendem muito mais do que a poupança. E rende sempre mais do que a poupança. Exemplo, a taxa básica de juros do governo, a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está rendendo 13,25% ao ano, enquanto a poupança está rendendo 6,17% ao ano. Ou seja, quem está comprando a renda fixa, né, a taxa Selic, que é uma taxa livre de risco, que a gente chama de risk-free, que tem a mesma segurança do que a poupança, está rendendo quase o dobro da poupança. E quando essa taxa livre de risco, que é a taxa Selic, ela se reduz,
e fica menor do que 8,5%, a poupança ela vai render 70% da Selic. Ou seja, há 2 anos atrás, a taxa Selic estava rendendo 2% ao ano, enquanto a poupança estava rendendo 1,5% ao ano. Porque a poupança ela vai render sempre menos do que a taxa Selic. E vai render 70% da taxa Selic quando a taxa Selic for abaixo de 8,5%. E vai render 6,17% aproximadamente quando a taxa Selic for acima de 8,5%. Ou seja, se a taxa Selic hoje for, nessa próxima reunião do cupom, para 14%, a poupança vai ficar lá em 6,17%, perdendo para a inflação, ou seja, tendo juros reais negativos. O que são juros reais? Juros reais é quando você pega a parte nominal do seu investimento e tira a inflação. Então é importante você fazer essa diversificação. Essa diversificação tem que ser acima de 15 ativos não correlacionados. Claro que você não vai botar 15 ativos todos sem correlação entre eles. Claro que sempre tem um ou outro que tem uma correlação, mas sempre buscar correlações diferentes entre eles e segmentos também diferentes. E quando você ultrapassa esses 15 ativos, focar no beta daqueles ativos, ou seja, ativos que têm beta acima de 1, evite, ou se não, tolere sabendo que ele vai oscilar muito mais do que o Ibovespa. Então, hoje analisando a situação de mercado hoje, em julho de 2022, nós voltamos a patamares de juros e inflação. Como é que acontece isso? Quando a inflação está muito alta, no caso aí hoje a nossa inflação está batendo em 12%, a inflação do mundo está muito alta, no setor na Europa a inflação está alta, nos Estados Unidos a inflação está alta, aqui no Brasil a inflação está alta, após a pandemia a inflação ficou muito alta e ainda tem guerras, ou seja, a gente está num risco sistêmico muito alto, além do risco fiscal do nosso país. Então, o que acontece? Quando a inflação está muito alta, o Banco Central ele tem que seguir uma meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é um órgão superior ao Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional ele estipulou a meta de inflação de 3,5%, uma tolerância aí de intervalo de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Porém, a inflação foi para 12% no cenário pós-pandemia e com as situações sistêmicas que estão se instalando aí pelo mundo. Quando o Banco Central verifica que a inflação está acima da meta e que ela vai se manter acima da meta, ele é obrigado a seguir essa meta. Então, ele utiliza-se de 3 instrumentos para conter a inflação. E um dos instrumentos é aumentar a taxa básica de juros da economia. Para você ter ideia, em julho de 2021, a nossa taxa Selic estava próxima a 2%. E hoje, após um ano, a nossa taxa Selic está em 13,25% para conter a inflação. Como é que isso acontece? Quando a taxa de juros está muito alta, o Banco Central ele começa a tirar de circulação o dinheiro. E quando tem escassez de dinheiro e o crédito fica muito mais caro, as pessoas têm dificuldade de comprar, ou seja, diminui a demanda. Isso faz com que a inflação dos produtos e serviços sejam contidas. Então, hoje nós estamos numa situação muito delicada e o Banco Central faz isso porque ele é obrigado, não é porque é uma escolha dele baseada em alguma coisa. A renda fixa tem 3 tipos de títulos. Quando você vai investir lá em renda fixa, que você deve saber, que é o pós-fixado, ou seja, ele é indexado à taxa Selic, no caso aí do Tesouro Direto. Ou seja, quando você compra esse título, ele vai seguir a rentabilidade da taxa básica de juros do Brasil, que hoje é 13,25%. Existem os títulos pré-fixados, que hoje estão em torno de 3,19%, né? Os títulos pré-fixados para 2029. Ou seja, se você investir R$100 todo ano, juros compostos, né? Avaliando os juros compostos, você vai ter uma rentabilidade de 13,19%. Para você ter uma ideia, hoje a poupança está rendendo 6,17%. Se você
estiver com dinheiro na poupança, você está perdendo, deixando dinheiro na mão. Imagine que você tenha 100 mil reais, colocou na poupança. Você vai encontrar, ao final de 12 meses, uma rentabilidade de R$ 6.170. Enquanto no Tesouro Pré-fixado de 2029, hoje, você encontraria R$ 13.190. R$ 13.200 aproximadamente. Eu não estou botando aí imposto de renda, mas o imposto de renda, descontando o imposto de renda, isso estaria em torno de próximo a 12% de rentabilidade. Ou seja, mesmo você descontando o imposto de renda, você estaria rendendo com a rentabilidade que é o dobro da poupança. E existe o Tesouro IPCA+, que é um título que ele vai seguir a inflação e vai dar uma taxa pré-fixada. Um exemplo dado aí, Tesouro IPCA 2045, ou seja, que vai vencer em 2045. Esses títulos você pode pedir o resgate antes do vencimento. No caso desse título aí, o vencimento dele está em 2045. Se você deixar até 2045, quando chegar no vencimento, o governo federal vai descontar o imposto de renda e vai depositar de forma líquida esse dinheiro na sua conta corrente, sem você se preocupar. Porém, se você quiser fazer o resgate antecipadamente, você pode. Porém, tem que avaliar os juros do mercado. Isso é chamado de venda a mercado. Quando você faz o resgate antecipado, você tem que avaliar se a taxa de juros está alta ou baixa. Senão você vai cair no risco de taxa de juros, podendo ter um resgate menor do que o que você estava esperando. Mas explicando esse título, o Tesouro IPCA mais 2045, o IPCA ele vai dar uma rentabilidade igual ao IPCA, que é a inflação do período, mais 6,21%. Ou seja, nesses 12 últimos meses, se você comprasse esse título, o seu título, a rentabilidade do seu principal que você estaria investindo lá, seria a inflação, que está próxima de 12%, mais 6,21%. Ou seja, você teria uma rentabilidade de 12 mais 6, que dá, no caso, aproximadamente 18% de rentabilidade. Então, falando da inflação no mundo. Então, o Brasil não é o único país que está sofrendo com a inflação, que está em 12% aproximadamente. Os Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos, em torno de 9,1%. A inflação dos Estados Unidos era mínima, perto de 1%, 1,5%, e esse ano, com a situação sistêmica que se instalou no planeta, os governos e os bancos centrais, eles emitiram muito papel moeda. Isso fez com que os produtos e os serviços tivessem um aumento no seu preço, que já era esperado. Mas não era esperado uma inflação tão alta como essa que a gente está vendo aí na reportagem de junho, falando que os Estados Unidos, a inflação em junho foi em torno de 1,3%. E o total do ano, desse ano aí, está em torno de 9,1%. Que é uma preocupação. Então, quando a inflação está aumentando, os bancos centrais, eles aumentam a taxa de juros, diminui. Isso faz com que o crescimento econômico dos países sejam afetados, porque as pessoas começam a comprar menos produtos, a consumir menos serviços, e aí o lucro e a receita das empresas começam a se reduzir. E isso é impactado na Bolsa de Valores, que começa a cair a bolsa, começa a cair os principais índices, porque a receita e o lucro dessas empresas estão sendo afetados. Porém, isso pode ser uma oportunidade. E nesse gráfico que a gente tirou aí do Status Invest, que é um bom site para você fazer avaliação, que é um site que eu gosto muito de fazer avaliação dos meus ativos, das minhas ações quando eu quero comprar. O que é PL? É preço sobre lucro. Quando você está vendo a cotação de uma empresa sendo negociada lá no pregão eletrônico da Bolsa de Valores do Brasil, ou seja, o preço está em torno de R$20, e o que você vai fazer? Você vai avaliar o preço daquela empresa e vai dividir pelo lucro dela. Quando você faz essa divisão,
você vai saber em quanto tempo você vai ter o retorno daquele investimento. Exemplo, vamos dizer que uma empresa tem um preço de R$ 5 na Bolsa de Valores e distribui R$ 1 de lucro por ano. Em quanto tempo você vai ter o retorno daquele ativo sem vender seu ativo? Se a empresa está sendo negociada com preço de R$ 5 e todo ano está dando R$ 1 de lucro, significa-se que se a empresa tiver com o mesmo preço durante esses 5 anos e com o mesmo lucro durante esses 5 anos, após 5 anos, se ela distribuir todo o lucro dela para o acionista, ou seja, para você, sem vender seu ativo, você vai ter de volta os R$ 5 que você investiu na compra daquele ativo. Está nas mínimas históricas, que pode ser um sinal de oportunidade. Pode ser um sinal de oportunidade para a compra de ativos neste momento. Pode ser, a gente nunca sabe. Mas se você vê aí a análise do gráfico, em 6 de junho de 2022, o PL da Bolsa de Valores está parecido com o PL da Bolsa de Valores aqui do Brasil de 2008, quando teve a crise lá dos Estados Unidos, do setor imobiliário. E a gente vai falar um pouquinho da Hypera Pharma, que é uma indústria brasileira do ramo farmacêutico, que produz produtos farmacêuticos, produtos cosméticos também, que está crescendo hoje no mercado, uma empresa já um pouco antiga, que está crescendo no mercado, que fabrica diversos produtos aqui no Brasil e também na América Latina, uma das maiores da América Latina. Tem diversos tipos de produtos que não precisa de receita médica para as pessoas adquirirem e consumirem esses produtos. E são produtos já bem consolidados, que todo mundo já conhece. É uma boa empresa e aqui a gente vai, não é recomendação, esta é um exemplo de uma boa empresa e que a gente poderia botar no nosso portfólio. Falando da Hypera Pharma, falando aí da média histórica do payout da Hypera Pharma. Antes de falar do payout, a gente tem que saber o que é o dividend yield e payout. O dividend yield é os proventos distribuídos nos últimos 12 meses sobre o preço da cotação da empresa. Ou seja, se você tem uma empresa que está custando R$ 100 e ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 20 para o acionista, de dividendos ou juros sobre o capital próprio para o acionista, significa que o dividend yield dela é em torno de 20%. Isso é um exemplo. Isso não é o dividend yield da Hypera Pharma. O dividend yield da Hypera Pharma é de 3,90%. Payout é quanto do lucro líquido ela distribui. Ou seja, se ela tem R$ 100 e distribuiu R$ 57, significa que o payout dela é 57%. No caso da Hypera Pharma, o payout da Hypera Pharma tem uma média histórica de 57% de distribuição, ou seja, ela distribui em torno de 57% do seu lucro líquido por ano. Se ela distribuísse todo o lucro líquido dela por ano, o dividendo yield dela não seria 3,9%. Seria em torno de aproximadamente 7%. Em 2014, a receita líquida era aproximadamente um pouquinho menos de 3 bilhões. E hoje a receita líquida está mais do que 6 bilhões. Ou seja, apesar dela ter se endividado para comprar produtos e aumentar seu portfólio, isso teve um impacto positivo na sua receita e um impacto positivo no seu lucro, fazendo com que sua receita e lucro aumentasse mais do que o dobro no período de menos de 10 anos. De 2014 para cá, o lucro líquido dela em 2014 era aproximadamente 400 milhões. E hoje está em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, aumentou 1 bilhão a mais o lucro líquido da Hypera Pharma. Só com ajuste, né, ela vendeu algumas partes, se desinvestiu de alguns produtos que ela tinha e comprou outros produtos que reforçou seu portfólio, aumentando a receita e aumentando o lucro dessa empresa. Então, é uma empresa que você avaliando alguns indicadores e também fazendo avaliação de indicadores relativos, você percebe que é uma boa empresa por causa dos indicadores dela, da receita dela, do lucro líquido dela, das margens dela, a margem líquida dela, ou seja, o que sobra ao final do dia da Hypera Pharma é em torno de 20%, ou seja,
da receita que ela tem de 100 milhões, entre aspas. Vamos dizer que ela tem uma receita líquida de 100 milhões. Quanto é que sobra ao final do dia, após ela pagar os impostos dela? Sobra 20 milhões. Ou seja, é uma margem líquida boa, aceitável. E é uma empresa que tem uma receita crescente e lucro líquido crescente com o tempo. Depois que você faz essa avaliação desses indicadores, você vai lá e faz uma avaliação relativa, como o PL, por exemplo. Não é somente o PL, mas um dos indicadores relativos é o PL. Mas você tem que fazer avaliação do EV/EBITDA, do preço sobre a receita, tudo isso. Coloca lá seus indicadores, você faz uns indicadores, seus próprios indicadores, bota aquelas margens e vai comprando suas empresas consolidadas. Nada de comprar empresas que podem estourar, como a Magazine Luiza. São essas empresas de varejo, empresas de tecnologia, elas têm um potencial muito alto de crescimento, mas também têm um potencial muito alto de cair. Elas são muito sensíveis a efeitos sistêmicos. Tem um beta muito alto. Ou seja, teve empresas que cresceram absurdamente nesses últimos períodos, mas agora com efeito sistêmico, reduziu-se, a cotação caiu em torno de 90%, 60%, banco digital, empresas de varejo. Ou seja, essas empresas estão suscetíveis a impactos sistêmicos muito altos, afetando muito sua cotação, deixando você não tranquilo e fazendo com que você entre em desespero e acabe vendendo seus ativos. E conforme o gráfico anteriormente falado, né, que a gente botou, do risco total sobre a quantidade de número de ativos, que você tem que ter 15 ativos de maneira não correlacionada, e com o beta em torno de 1, ou desviando um pouquinho em torno de 1, você vai manter sua carteira com oscilação mínima, com uma rentabilidade a longo prazo muito boa, uma rentabilidade a longo prazo que vai fazer você se destacar como investidor. Então, o que você precisa saber são esses dados, montar uma carteira, a gente chama de uma carteira até conservadora, não girar patrimônio, ficar comprando e vendendo. Quando você faz isso, significa que você está um pouco desesperado sem saber qual é a sua filosofia, qual é o seu objetivo em relação ao seu investimento. Então, para ficar mais claro isso para você, faz sua asset location, monta as proporções, escolhe ativos da renda fixa que é o Tesouro Direto, né? Saber os 3 tipos de título, pré-fixado, pós-fixado, IPCA, quais são os riscos da renda fixa, que são os títulos pré-fixados e os títulos IPCA, que são os híbridos, saber que eles têm um risco de taxa de juros, e em relação a ativos de renda variável, como ações e fundo imobiliário, saber que eles, você tem como controlar a oscilação, o risco inerente a eles, analisando o beta deles, escolhendo o beta próximo de 1 ou menor do que 1 e fazendo seus investimentos de forma tranquila, sem ficar olhando o mercado o tempo todo. Espero ter ajudado vocês aí na escolha na montagem da sua carteira de investimento. Peço um like, compartilhar com amigos que têm o mesmo interesse em investimento como você. Um grande abraço, muito obrigado.